Olá, pessoal, tudo bem? Assunto de hoje: tributação sobre atividade de cunhagem e ou mintagem de NFTs. Vocês já se perguntaram quais os potenciais tributos incidentes sobre essa atividade? Eu sou Dayana Udri, especialista em tributação e regulação de novas tecnologias, e eu estou aqui hoje para tentar afiar um pouquinho o raciocínio jurídico tributário de vocês, tá? Porque uma coisa que a gente já tem que ter em consideração é que não existe uma resposta pronta sobre esse tipo de problema, tá? Que nós estamos numa área de construção e por isso é importante nós, antes de tudo, afiarmos os nossos raciocínios jurídicos tributários que vão ser, né, úteis para tentar trazer alguma luz a esse tipo de problemas que já estão sendo enfrentados pelos empreendimentos nascentes, né? Nós vimos, tá, em vídeos anteriores deste mês dedicado a NFTs, o que seria cunhagem e mintagem de NFTs, tá? Vimos também a grandiosidade dos números envolvidos nesses tipos de operações. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre de 2022, estima-se que 2,7 bilhões de dólares foram gastos em transações com NFTs. Quando nós pensamos neste tipo de cenário, vis-a-vis, né, todo o erigimento do que a gente tem chamado de metaverso, né, como a promessa do metaverso, e a importância dos NFTs nesta economia de metaverso, e olhando os números, né, e projeções do meta-commerce, né, ou seja, do comércio digital no ambiente de metaverso, aí na casa de 2,6 trilhões até 2030, a gente começa a entender a importância de a gente estar pensando sobre esses assuntos desde já, né? Então, vamos lá. Quando nós falamos de mintagem ou cunhagem de NFT, o que nós estamos falando? Estamos falando de um processo que transforma um arquivo digital em um ativo digital de blockchain. E que, uma vez realizado este processo, fica impossível modificar, excluir ou até mesmo editar aquele arquivo. Tá? Em outras palavras, é por meio da cunhagem que uma arte digital, por exemplo, se atrela a um token não fungível para que então possa essa arte ser comprada, vendida por intermédio do NFT, tá? Normalmente, são plataformas que oferecem esse tipo de serviço que nós vamos estar falando. E olhando isto versus sistema jurídico tributário brasileiro, dúvidas sobre a incidência do ISS podem estar surgindo, tá, gente? E quando nós pensamos em ISS no sistema jurídico tributário brasileiro, nós estamos pensando no imposto que incide sobre a prestação de serviços, ou seja, sobre uma atividade humana que configura uma utilidade para o tomador e que por isso é remunerado. Então, quando nós olhamos esse conceito, né, do ISS e olhamos a atividade de cunhagem, nos parece que sim, nós estamos diante, sob a perspectiva do sistema jurídico brasileiro, estaríamos diante sim de uma prestação de serviços. Só que o nosso sistema estabelece também uma condicionante relacionada a esta prestação de serviço, a essa atividade, ter previsão expressa em lei complementar específica. E no nosso sistema, essa lei complementar específica é a Lei 116 de 2003, tá? E que tem uma lista anexa que prevê as atividades passíveis de incidência do ISS. Por óbvio que por estarmos diante de uma atividade tão nova, que está na sua gênese, digamos assim, a gente não vai achar lá na lista anexa cunhagem, mintagem de NFT como prestações de serviços passíveis de incidência do ISS. Porém, né, os nossos tribunais superiores têm o entendimento de que a lista anexa, né, que está, né, conectada à lei complementar e que prevê quais são as atividades passíveis de ISS, ainda que essa listagem seja taxativa, ou seja, apenas as atividades que estão ali previstas podem sofrer a incidência do ISS, o entendimento é que, ainda que taxativa, ela comporta interpretação extensiva. E quando nós olhamos, por exemplo, o item 1.03, que trata da atividade de processamento de dados, ou ainda o item 1.09, que trata da seção
onerosa, né, em caráter não definitivo, ou seja, né, eu cedo temporariamente e concedo acesso a um conteúdo de vídeo, de texto, que são atividades que estão previstas no item 1.09, ambas essas previsões, elas parecem que poderiam justificar a incidência do ISS nesses casos. Tá? Então, em tese, a gente poderia, sim, estar falando de atividade tributável pelo ISS aqui. Só que temos outras questões que vão estar em aberto, tá? Por exemplo, quanto à própria identificação do município competente nesses casos. Por quê? Porque os critérios que já estão hoje na lei complementar, que normalmente atrelam a competência do município em que está estabelecido, né, o prestador de serviço, ou seja, onde há o estabelecimento do prestador, ou no município em que haja a efetiva prestação de serviços, ambos os critérios, eles foram construídos numa realidade tangível, né, do que os relatórios internacionais falam de Brooke and Morton. E quando nós pensamos nesta realidade intangível e crescentemente digital, utilizar esses critérios torna-se, no mínimo, desafiador. Então, aqui nós temos realmente questões em abertos que vão demandar aí mais reflexões e mais discussões, né? Então, convido a todos aí para estarem aí discutindo, pensando e refletindo sobre a construção desse novo sistema. Agradeço a atenção e não deixa de curtir esse vídeo, compartilha com quem fizer sentido e nos vemos nos próximos vídeos falando sobre assuntos interessantes desse ecossistema de criptoativos. Abraço.